Duas mulheres despencam de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E uma brasileira acabou presa durante a própria entrevista para a obtenção do Green Card. Enquanto isso, a política internacional ferve depois de uma nova ligação entre os presidentes Lula e Trump. O líder americano voltou a elogiar Lula e disse que gosta muito dele e que tiveram uma ótima conversa. E nesta conversa, Lula foi direto, pediu a Trump que ajude a capturar criminosos que cometem crime no Brasil e se escondem em Miami. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television e também pela SIC Internacional. E na plataforma de streaming SBT Plus. Inclusive, se você ainda não fez o download da SBT Plus no teu telemóvel, no teu celular, ou então no Roku, no Fire Stick, todas essas plataformas, você está perdendo tempo. Você pode pegar agora o seu telemóvel, o seu telefone, aponta para cá, tá vendo? Ó? Você tá vendo esse QR Code aqui, ó? Aponta aqui, ó. Tô com o dedo aqui. Dá tempo pra você pegar, desbloqueia aí, bota a tua senha. Ok? Deu certo? Ok, então vamos lá. Aponta para esse QR Code e aí você vai direto para a SBT Plus. A SBT Plus, gente, é um stream que tem conteúdos em língua portuguesa. Para você que é português, para você que é brasileiro, angolano, falou português, esse é o lugar para você se divertir e se informar. SBT Plus. E você também pode nos ver, claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Duas mulheres feriram-se gravemente ao despencar do alto de um muro fronteiriço na tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A queda registrada por um motorista que aguardava para cruzar pegou de surpresa quem estava na fila e viralizou nas redes sociais, reacendendo o alerta. Muitos imigrantes arriscam a própria vida ao escalar cerca de vários metros de altura na fronteira. Segundo relatos e testemunhas, um grupo escalava a estrutura quando duas delas perderam o equilíbrio e caíram a uma altura significativa, provocando pânico entre os presentes. Até o momento, as autoridades norte-americanas não divulgaram informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, nem se equipes de resgate foram acionadas para o local. O vídeo do incidente, amplamente compartilhado nas redes sociais, traz à tona perigos extremos enfrentados por quem tenta cruzar a fronteira sem documentação. Casos como esses reacendem e mostram que quedas de até 9 metros ou mais resultam em ferimentos graves e até mortes, enquanto não há confirmação sobre o socorro às vítimas deste caso em específico. As imagens, inclusive, mostram aí para vocês um imigrante falando e ele mostra, vamos ver aí, vamos ver ele subindo, quer dizer, o imigrante comentando e ela cai na hora lá, olha lá. Olha que perigo, gente. Olha só que perigo isso. Olha aqui, ó. Olha, e ele comenta, ele até fala pobrecita. E ela caiu e olha, é muito alto, gente, é muito alto mesmo. Não sei será que vale a pena mesmo arriscar a própria vida, né? Ninguém nunca sabe a vida das pessoas, mas esse tipo de coisa é muito perigoso. Não faça isso. A gente sempre orienta, claro, a fazer as coisas pela maneira certa, as coisas legais, né? Duas mulheres, uma brasileira e uma refugiada ucraniana, foram detidas por agentes da ICE durante as entrevistas finais para conseguir o Green Card.
Em San Diego, na Califórnia, poucos dias antes do feriado de Ação de Graças, 2 homens, Dan e Luiz, acompanharam as esposas confiantes de que aquele seria o último passo para a regularização nos Estados Unidos. Mas viram tudo mudar em questão de minutos, dentro do prédio federal do Serviço de Cidadania e Imigração. Segundo os relatos, as 2 mulheres foram algemadas logo após responderem às perguntas durante a entrevista. No caso da refugiada ucraniana, a detenção ocorreu após ela confirmar que havia ultrapassado o prazo do visto, mesmo estando em processo de proteção. Já a brasileira foi levada sem aviso prévio, sem chance de se despedir do marido ou resolver questões pessoais. Os casos geram temor entre imigrantes que estão com processos em andamento e levantam questionamentos sobre a atuação do ICE dentro de repartições responsáveis pela legalização. Nesse momento, familiares aguardam a próxima audiência e uma possível libertação das mulheres. Em entrevista à ABC News, o porta-voz do Serviço de Cidadania e Imigração, Matthew Trageser, disse que a administração Trump foi extremamente clara. Os estrangeiros devem respeitar as leis ou vão enfrentar as consequências. Ele disse também que exceder a permanência do visto é uma violação da lei de imigração que pode resultar em deportação. A administração do presidente Donald Trump anunciou na terça-feira que pode começar a reter a assistência alimentar do SNAP, programa que ajuda cerca de 42 milhões de americanos de baixa renda em estados liderados por democratas, caso esses estados não enviem imediatamente dados dos beneficiários, como nome e status migratório. A secretária de Agricultura, Brooke Rollins, afirmou que a medida faz parte de um esforço para combater fraudes no programa e está em preparação desde o início do ano, quando os pedidos e dados foram feitos. Governos estaduais democratas reagiram judicialmente, alegando que a exigência fere a privacidade dos beneficiários e configura o abuso de poder federal. E também reclamam que já fazem verificação de elegibilidade sem compartilhar as informações sensíveis. A polêmica ganha força após a recente shutdown federal dos Estados Unidos, quando o pagamento do auxílio em novembro quase foi suspenso. Em diversos estados, correram para abastecer seus próprios bancos de alimentação. A ameaça de bloqueio agora reacende o receio de milhões possam ficar sem comida no fim do mês, justamente próximo aí ao Natal. E ainda falando sobre esse caso específico do SNAP, dos Food Stamp, as autoridades de 21 estados aqui dos Estados Unidos, liderado pela Procuradora-Geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, entraram com ação judicial contra o governo federal na quinta-feira, dia 26 de novembro, acusando o Departamento de Agricultura de ilegalmente negar benefício suplementar, que é o SNAP, a milhares de imigrantes que já possuem residência permanente legal no país, incluindo refugiados e asilados, conforme alertam os procuradores gerais. Segundo a ação, a orientação pública pela USDA, em 31 de outubro, interpreta de forma equivocada a lei aprovada pelo Congresso do pacote orçamentário, conhecido como On Big Beautiful Bill Act, declarado como inelegíveis para benefícios de modo permanente, refugiados, asilados e outros imigrantes admitidos por razões humanitárias, mesmo depois de terem obtido o Green Card. Para isso, os estados estão contradizendo a legislação federal que prevê beneficiários nessa condição e podem se tornar elegíveis ao SNAP após o ajustamento de status para residentes permanentes e cumprirem os requisitos comuns. A coalizão dos procuradores gerais afirma que a medida representa um ataque direto às famílias vulneráveis de comunidades imigrantes. A USDA não tem autoridade para excluir arbitrariamente grupos inteiros do SNAP. Ninguém deve passar fome por causa da sua origem, afirmou Letitia James, procuradora-geral de Nova York, por parte do grupo do estado que ajudou no processo. Os estados pedem ao tribunal que bloqueie imediatamente a implementação dessa nova orientação e impeça os cortes dos benefícios destinados a pessoas legalmente residentes. Se prevalecer, a decisão restabeleceria o acesso ao programa para milhares de famílias, num contexto em que o SNAP já atende cerca de 42 milhões de americanos por mês.
Autoridades federais dos Estados Unidos preparam uma operação imigratória de grande escala na região de Minneapolis-St. Paul, em foco em pessoas da comunidade somali, que tem ordens finais de deportação. Fontes familiarizadas com o plano afirmam que agentes da ICE devem ser enviadas a duas cidades já nos próximos dias, em uma ação descrita como dirigida e de alta prioridade. A movimentação ocorre em meio ao endurecimento do discurso de Donald Trump, que voltou a criticar imigrantes de ascendência somali ao tratar de segurança nacional. Líderes comunitários e autoridades locais reagiram com preocupação. Jacob Frey, prefeito de Minneapolis, garantiu que a polícia local não vai colaborar com o ICE e alertou que o cidadão americano, muito descendentes de somalis, podem ser detidos indevidamente, apesar de o autodeclarado ser imigrante com ordem de deportação final. A comunidade teme essas detenções acidentais e grupos de direitos civis classificaram a ação como risco de perfilamento e retaliação coletiva. E sobre esse caso ainda, e dando uma continuidade desse caso dos somalis, ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou indignação internacional ao chamar imigrantes somalis e cidadãos daquela comunidade de, abre aspas, lixo, fecha aspas, e afirmar que o país deles, abre aspas, fede, fecha aspas, porque essas são as palavras do Trump, dizendo que não os queremos no território americano durante reunião de gabinete realizada na terça-feira, dia 2. Trump declarou imigrantes somalis como que contribuem com nada com os Estados Unidos e criticou fortemente a comunidade ligada à representação política somali, incluindo a congressista Ilhan Omar. Autoridades locais e líderes comunitários em Minnesota, principal reduto dos somalis dos Estados Unidos, reagiram com preocupação e repúdio às falas de Trump, alertando para o risco de estigmatização e politização da imigração. O discurso ocorre em meio a um plano anunciado para as autoridades intensificar as batidas do ICE naquela região, como a gente falou na peça anterior. Vamos agora ver o que é que o Trump falou exatamente dos somalis. Which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I can say that about other countries too. I can say it about other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Os Estados Unidos reafirmaram na terça-feira, dia 2, o apoio aos comandantes militares envolvidos em ataques a embarcações acusadas de tráfico de drogas. E Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, declarou nessa reunião de gabinete na Casa Branca que os comandantes receberam plena autorização para agir, mesmo após um segundo ataque que teria atingido sobreviventes de um barco suspeito. Segundo Hegseth, a ordem partiu de autoridades superiores e as ações são partes de uma ofensiva contra narcotraficantes venezuelanos que, segundo o governo dos Estados Unidos, abastecem o país com drogas perigosas. Críticos, inclusive de partidos adversários nos Estados Unidos, questionam a legalidade dos ataques. Para especialistas em direito internacional, atingiram pessoas indefesas e podem constituir crime de guerra. A Casa Branca e o Pentágono afirmaram que as operações ocorreram em águas internacionais sob a justificativa de defesa dos Estados Unidos e da destruição de ameaça de narcoterroristas. Enquanto isso, cresce a pressão no Congresso americano para investigação das ordens e divulgação completa dos registros dessa operação, vide iniciativa de comissões bipartidárias para apurar se houve abusos ou ilegalidade. Confira. As I've said, and I'll say again, we've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people. We've had a bit of a pause because it's hard to find boats to strike right now, which is the entire point. Right? Deterrence has to matter, not arrest and hand over and then do it again, the rinse and repeat approach of previous administrations. This is meant to get after that approach. And I will just end by saying, as President Trump always has our back, we always have the back of our commanders who are making decisions in difficult situations, and we do in this case and all these strikes.
They're making judgment calls and ensuring that they defend the American people. They've done the right things. We'll keep doing that, and we have their backs, Mr. President. Olha como os discursos aí às vezes parecem desencontrados, porque o governo Trump disse que está combatendo o narcotráfico e os narcoterroristas. Mas olha só essa notícia. O ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos de prisão por tráfico de drogas, foi libertado de uma penitenciária federal dos Estados Unidos após receber o perdão de Donald Trump. A libertação ocorreu na noite de segunda-feira, segundo o registro oficial do sistema prisional, e confirmado pelo governo americano e pelo governo Trump, que afirmou que considerou a condenação injusta e disse ter analisado os fatos do processo. A decisão provocou forte reação internacional. Especialistas e autoridades criticam o perdão como um recado de impunidade a traficantes e atentado à credibilidade dos tribunais e da justiça dos Estados Unidos. Veja. The former president of Honduras was released from a U.S. prison where he was serving a 45-year sentence for drug trafficking and firearm charges. It comes after Juan Orlando Hernández was granted a pardon by President Donald Trump, who has painted himself as a warrior against illegal drugs. Trump has also cited the dangers of illegal drug flows from Latin America as justification for U.S. strikes on boats in the Caribbean and a military buildup near Venezuela. But Trump said Hernández had been treated unfairly, and a White House official confirmed on Tuesday that Trump signed the pardon for Hernández on Monday night. In March of 2024, a Manhattan jury found Hernández guilty of accepting millions of dollars in bribes to protect cocaine shipments bound for the United States. He was sentenced in June of last year. Hernández had said he was the victim of political persecution and wrote a long letter to Trump in which he called himself a political target of the Biden administration, comparing himself to Trump, who faced multiple prosecutions after his first term, led in part by President Joe Biden's Justice Department. Hernández's release comes just days after a presidential election in Honduras. Trump has backed the conservative candidate Nasri Asfura, who is facing off with liberal Salvador Nasralla. The latest vote count showed both candidates practically tied, holding just under 40% of the vote. Asfura's Conservative National Party established a close partnership with the U.S. under Hernández, who was president of Honduras from 2014 to 2022 and was arrested shortly after leaving office. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que o governo fez uma mágica para que os preços da carne bovina passassem a cair no Brasil. A repórter Aleteia Rodrigues tem as informações. Segundo um comunicado do governo brasileiro, os dois presidentes conversaram no telefone durante cerca de 40 minutos. Durante a ligação, Lula defendeu a retirada de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que ainda são alvos de sobretaxas. O Brasil é um dos principais fornecedores de carne bovina para os Estados Unidos. O produto sofreu taxações do governo Trump que visavam proteger os produtores locais, mas boa parte das tarifas foi retirada no mês passado. No telefonema, Lula classificou como muito positiva a decisão norte-americana de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos, como a carne, café e frutas. Mas, segundo o Planalto, o presidente ressaltou que outros produtos ainda são alvo de tarifas adicionais e que isso precisa ser discutido entre os dois países. Lula afirmou que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações. Ainda segundo o Palácio do Planalto, durante a conversa, Lula falou sobre a necessidade urgente de reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Trump ressaltou total disposição em trabalhar conjuntamente com o Brasil e disse que dará apoio às iniciativas bilaterais para enfrentar organizações criminosas. Houve um consenso entre Lula e o presidente norte-americano de que novas conversas sobre tarifas e combate ao crime devem ser realizadas nas próximas semanas. E isso foi só o começo. A gente viu que o clima realmente entre Trump e Lula está sendo um clima que está rendendo. Por quê? Após essa conversa, o Trump fez uma coletiva de imprensa na Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos disse que teve, abre aspas, uma ótima conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por telefone
e não economizou nos elogios. Abre aspas. Eu gosto dele, fecha aspas. A ligação, que durou, como a Letéia disse na reportagem, cerca de 40 minutos, abordou a revogação das tarifas impostas dos produtos brasileiros e abriu caminho para avançar em novas negociações ao longo do tempo aí. Lula saudou a decisão e ressaltou que espera que inclusive acelere a retirada dessas taxas o mais rápido possível. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aí o trecho que o Trump faz uma menção do Lula. We had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. E não foi só o presidente Trump, não. Hoje, pela manhã, no estado do Ceará, onde está nesse momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurando uma nova fábrica lá de carros elétricos, ele afirmou em uma entrevista, né, na quarta-feira, que está otimista sobre os avanços na relação com os Estados Unidos, depois dessa ligação com o chefe da Casa Branca, Donald Trump, na terça-feira. Em entrevista ao programa Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, ele declarou que muita coisa vai acontecer e que após a taxação imposta por Washington sobre produtos brasileiros, isso está perto de, inclusive, ouvir uma boa notícia. Lula explicou que, além das primeiras revogações das tarifas e negociações contínuas, para suspender os impostos sobre os outros itens, vai vir aí muita coisa. Ele disse que pode esperar muita coisa vir. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o trecho que Lula fala, inclusive dando detalhes de como foi esse telefonema, já que foi um telefonema particular dos dois, né? De uma forma que o povo brasileiro teve uma notícia ruim quando o presidente Trump anunciou a taxação, eu acho que está perto da gente ouvir uma notícia boa, além dessa notícia de tirar alguns produtos nossos da taxação que ele fez. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem, sabe? 200 anos de relações diplomáticas, não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos. Pode esperar, muita coisa vai acontecer. Pode esperar. Meu sorriso de Mona Lisa aqui é porque eu estou convencido. Sorriso de Mona Lisa é ótimo, né? Dentro dessa entrevista que o Lula deu lá na TV Verdes Mares também, ele afirmou ter dito a Trump que grupos criminosos atuam no Brasil e se escondem em cidades americanas, inclusive em Miami, e que o enfrentamento deve ser feito com inteligência entre os dois países, não com armas. O petista destacou que enviou documentos oficiais ao governo americano propondo ações conjuntas dos dois países e que Trump demonstrou total disposição em colaborar com o governo Lula. Veja. Eu conversei seriamente com o presidente Trump sobre a necessidade dele compreender a necessidade do fortalecimento das duas maiores democracias do Ocidente, Brasil e Estados Unidos. Portanto, não tem sentido essa taxação. Disse para ele que era importante rever isso. Disse para ele que era importante que a gente discutisse a questão do crime organizado, porque é preciso combater o crime organizado. E nós temos gente importante que pratica crime aqui no Brasil, que mora em Miami. Eu mandei documento para ele dizendo o que nós queríamos que fizesse e disse para ele que nós estamos dispostos a trabalhar juntos para combater o crime organizado na fronteira, aonde tiver. Eu, como brasileiro e vivendo nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, eu desejo que realmente esses dois aí voltem realmente a ficar, os dois países, né? Porque a gente já viu que essa já é a quarta conversa de Lula e Trump e que possa realmente as relações serem benéficas, como eu sempre falei aqui no Agenda 47, porque que seja benéfica para o povo brasileiro, que seja benéfica para o povo americano. É isso que a gente precisa e fortalecer realmente o Ocidente, como o Lula falou. Estados Unidos e o Brasil são os dois maiores países do Ocidente, os dois maiores países da América. E com certeza a união e a colaboração desses dois países vai resultar com certeza em coisa boa. E espero que essa colaboração ao crime também, isso resulte em coisas benéficas, porque isso traz pra gente
uma visão de trabalho conjunto dos dois países. A inteligência dos dois países pode realmente combater esses criminosos. Muitos criminosos saem do Brasil e realmente se escondem em Miami. Muitos criminosos utilizam, às vezes, morar nos Estados Unidos e enviam arma para o Rio de Janeiro. A gente viu aí apreensão, inclusive, em condomínios de luxo, de não sei quantas, mais de quase 2 centenas de armas, que era um traficante que morava em Miami. Então, isso tem que ser feito, essa colaboração dos dois países, Estados Unidos e Brasil. Se Deus quiser, aí vamos ver aí essa relação cada vez mais próxima, tá bom? O Agenda 47 vai ficando por aqui. Não temos hoje jornal, a gente não chegou a tempo aqui a nossa redação, as capas dos jornais que colaboram aqui com a gente, mas eu vou pedir para vocês continuar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, porque a maioria das pessoas que estão lá são pessoas de não inscritas. Como é que pode, gente? Vocês veem o vídeo? Rapaz, é bem ligeirinho, hein? Ó, você vai lá, inscrever. Se inscreveu lá, tá tranquilo. Depois de se inscrever aí, você dá um like, dislike, comenta. Se não gostou do vídeo, dá um dislike. Se gostou, dá o like. Quando terminar de fazer tudo isso, o que você vai fazer? Ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho. E aí você também pode, ô diretor, tá na tela já aí, ó. Ah, eu quero acompanhar mais o trabalho de vocês. Tem uma coleção de conteúdo de primeira qualidade. É filme, é série, é programas de televisão, tudo lá na SPT Plus, que é só você clicar aqui. Inclusive, amanhã eu vou até mostrar como é que funciona a SPT Plus. Amanhã a gente vai mostrar aqui como é a nossa plataforma, é bonita. Olha, Netflix, ó, Amazon Prime, se cuide, hein? Apple TV, se cuide. A SPT Plus tá chegando com tudo aí, tá bom? Logo mais à noite estarei de volta aqui, ancorando o Brasil News, trazendo muita notícia para vocês dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo. O local você já sabe, é aqui. Até mais tarde.